O São Paulo Futebol Clube ele prepara uma mudança gigantesca e hoje nós temos pelo menos o retorno de Lucas Moura. Mas quando eu falo retorno, é o retorno mesmo, do cara que fez uma partida inacreditável contra o Primavera e não bastou, né? Porque o time era o adversário mais fraco. Esse aqui de agora tem jogadores que vieram da Europa, que é o Grêmio, e também tem o técnico Luiz Castro, que muito São Paulino queria ter por aqui há muito tempo. Além disso, o São Paulo ele tem uma sondagem interessantíssima num jogador que está destoando no futebol português e também tem um jogador no São Paulo que acaba de ser altamente valorizado e que o São Paulo vai chamar para conversar para assinar um contrato novo e também uma valorização. Todas as últimas notícias do São Paulo, tudo que você precisa saber aqui, vou falar aqui agora do São Paulo agora, o São Paulo de hoje, para ficarmos super bem informados. Faz um mês que o Alisson não joga bola pelo time do São Paulo e o Pedro Ferreira chacoalhou os alicerces do mercado da bola e tá dando muito o que falar nesse mercadão aí, porque o jogador ele despertou interesse de um gigante, mas não é um cara, um time médio, é um time gigante europeu que tá sempre nas competições finais de Champions League e o cara é gigantesco mesmo. Falar também sobre esse jogo de hoje do São Paulo, que ele é muito importante para o São Paulo seguir brigando o título brasileiro, né? O São Paulo hoje ele tem 4 pontos em 2 jogos, e Santos e Flamengo, pegando o Grêmio agora, o São Paulo se ganhar, vai para 7 pontos e fica declaradamente, ali comprovadamente, disputando o título brasileiro, vai ser importantíssimo. Chega comigo então nesse laicão para dar essa moralzaça no vídeo, no dia de São Paulo Futebol Clube, fora as notícias que estão bombando, fervilhando aqui pra gente. Laicação aí, e vem comigo, eu faço parte dessa família que só cresce, eu faço muita questão de ter você por aqui, isso é muito de coração. Vem comigo mesmo. Vamos lá. Olha só. O São Paulo hoje ele vai pegar um time absolutamente qualificado do Grêmio, que tem os jogadores que vieram lá da Europa, como o Carlos Vinícius, que estava no Fulham, né? Era Fulham, aquele time inglês que ele não dá muito certo lá, e ele acaba ficando sem contrato. O São Paulo tinha feito uma sondagem pelo Carlos Vinícius e acabou não trazendo o cara. Era grátis, jogador livre. Tinha que pagar uma luva para contratar o cara, mas era um jogador que poderia ter vindo. O São Paulo não quis. Ele optou pelo Juan Dineno, né? Não, Carlos Vinícius não. Muito melhor o Juan Dineno. Trouxe o Dineno que nem jogou. O Carlos Vinícius desde então, ele tá com um número mais ou menos assim, 19 jogos, 18 gols. É tipo isso. Nesse ano aqui é um gol por jogo. Ele está com 9 gols em 9 partidas. O cara fez um hat-trick contra o Botafogo agora numa vitória de 5-3 diante do Botafogo. Então, a zaga do São Paulo que tem tomado 3 da Portuguesa, tomou 3 do Mirassol, tomou gol aí de todo mundo. A zaga do São Paulo tem que se ligar demais hoje porque esse Carlos Vinícius não é brincadeira, tá? Esse cara faz gol de verdade. E tem também o William, aquele meia que era do Corinthians, jogou também no Chelsea. É um cara que jogou na Europa grande ali, é um cara muito bom de bola, tá mais velhinho, é verdade, mas joga muita bola. Então o São Paulo hoje tem que se ligar. Os caras contam com o Arthur, volante que jogou no Liverpool, né, Barcelona, é um cara do futebol gigantesco também. E o técnico é o Luiz Castro, que coordena isso aí, que é um técnico que brilhou muito aqui no Botafogo, depois foi pro Emirados Árabes, não deu tão certo assim, mas agora no Grêmio ele tenta fazer um trabalho novo e mostrar que ele é um grande técnico do futebol brasileiro, mesmo ele sendo português. E o Crespo, em contrapartida, ele tá tentando ali também dar a volta por cima, tirando, afastando de uma vez por todas aquela melancolia, aquela falta de confiança, aquela falta de acreditar no seu próprio elenco. O São Paulo, institucionalmente falando, ele vive dias muito bons, né? É claro que o pessoal quer problematizar. Depois que o Casares caiu e sua corja inteira, aquele lixo de gestão que caiu todo mundo, o presidente Jair Masses assumiu. Então agora tá sendo comum nós convivermos com notícias do tipo: ah, o uniforme vai dar errado, o São Paulo foi zoado, tem como que é, buracos de abelha, né, que veio lá de Cotia. Isso não é do São Paulo atual, isso é daquele salafrário, como chama, Douglas Schwartzman, que era o gestor da base. Nem por isso, pelos buracos de abelha, mas aquele era um lixo como gestor, um aproveitador, um cara que tá envolvido no escândalo de ingressos. Então, tirando isso aí, o São Paulo de hoje não é mais aquele time. Cadê as contusões do São Paulo? O São Paulo hoje, nós estamos no dia 11 de fevereiro, o futebol começou em janeiro, o São Paulo não tem nenhuma lesão, sabe? Então o São Paulo já superou 2025 em lesões, já melhorou, não vai superar, quer dizer, já tá melhor já.
Então o São Paulo melhorou como instituição. O São Paulo conseguiu recuperar Calleri e Lucas Moura, que estão jogando em alto nível, fazendo gols, que não dá pra acreditar que nós estamos vendo esses caras em campo. A gente olha pra Calleri e Lucas Moura, pelo menos eu, e eu falo, em qual minuto que vai machucar? E aí você vê o Calleri brigando, disputando, fazendo gol de cabeça, trombando, você fala, opa, o cara voltou, meu. E aí o Lucas Moura, ele pega e faz um jogo importantíssimo contra o Primavera e consegue ser um dos melhores em campo, melhor em campo fácil, driblando, sabe, jogando em progressão, correndo, sendo o Lucas Moura que se espera. É assim que dá pra ganhar do Arthur, do Carlos Vinícius, lá do Castro, do William, é com o Lucas Moura. Como é que você ganha do Flamengo, do Palmeiras no Brasileirão? É com o Lucas Moura. O nosso craque tá aí. Esse é o craque do São Paulo. O Calleri, muito bom. O Luciano, muito bom. Tem um monte de cara muito bom no São Paulo. Danielzinho, Marcos Antônio, lindo de ver. Agora, hoje, o craque cracaço é o Lucas Moura. Então, ele estar hoje totalmente recuperado, ele estar hoje 100% fisicamente é importantíssimo para a próxima trajetória do São Paulo, que 2026 vai ser um ano longo e um ano brilhante para o tricolor paulista, sim. O São Paulo, inclusive, ele vai valorizar Marcos Antônio. Depois do Flamengo babando para levar o jogador, o São Paulo, ele decide por valorizar o seu jogador, que estava na hora já, né? Vai chamar o Marcos Antônio, o São Paulo tá com contrato renovado com ele. O São Paulo acabou de comprar ele da Lazio, tá pagando a Lazio. Mas o São Paulo já viu que o bicho pode pegar aí no mercado e falou, deixa eu valorizar o cara aqui, que ele merece. Então o São Paulo chama o jogador, tá quase tudo acertado, ele vai receber um grande aumento salarial e deve chegar a ter 5 anos de contrato. 5 anos é o máximo, né? E ele deve assinar 5 anos de contrato, é o máximo, para ficar no São Paulo aqui a perder de vista. Olha que coisa maravilhosa. Em outros tempos, o São Paulo, se tivesse um jogador razoavelmente bom, ele iria embora rapidinho, mas rapidinho mesmo. Ah, é bom, então já vou mandar ele embora. E era assim que o São Paulo fazia futebol. Agora, você tem um cara que é bom de bola e o Flamengo querendo levar um cara que veio da Europa também, assim como o William vem da Europa, Carlos Vinícius, Lucas, os caras vieram da Europa? Vieram, né? O Andrés Pereira, tem o Pedro, os caras vieram da Europa, só que o nosso Marcos Antônio também veio. Ele veio da Lazio, não brilhou demais, mas ele veio da Lazio, da Itália. Nós compramos um cara da Lazio, e isso é grandeza, isso é gigantesco, isso é uma mudança de norte. E o São Paulo agora chamando um cara desse pra valorizar ele é importantíssimo, tá de parabéns demais. Só tenho elogios a fazer da nova gestão e também do Marcos Antônio. A coisa tá ficando muito boa assim. Sobretudo Calleri e Lucas Moura, que não tem mais as contusões que nós tínhamos que conviver, agora parece que deu super certo. O Crespo tem um time principal aí que vai jogar, já falou sobre isso. O Alisson faz um mês que não pisa em campo, né? Depois da tentativa de sair para o Corinthians, o cara segue escanteado e esquecido. E ele é um jogador que o São Paulo tá tentando fazer uma troca para trazer alguém. O nome é o do Cauli, tá? Todo dia o São Paulo tem ali umas notícias de mercado, mas o Cauli o São Paulo trata como um plano A e plano A mesmo. O Cauli vindo para o São Paulo até facilita para o São Paulo poder vender o grandioso jogador Pedro Ferreira, o meia da equipe de base. Antes de falar do Pedro Ferreira e do Alan Guimarães, deixa eu só passar uma coisinha aqui. O jogo do São Paulo hoje é às 9h30 da noite. 21h30 vai ser aqui no Morumbis. Vai televisionar tudo que é lugar na Globo lá. E o Crespo deve vir a campo com o time assim, óbvio. Rafael Arboleda, Sabino e Alan Franco, de boa. Danielzinho e Marcos Antônio. Aqui ele tirou Bobadilha, tá? Vai vendo. Mike, Enzo Dias, Lucas Moura, Luciano e Calleri. Esse time é bem ofensivo. Ele não tem dois volantes de não tem um volante de contenção. Danielzinho e Marcos Antônio são excelentes, mas eles saem pro jogo. Então a marcação do Bobadilha aqui tá faltando. O Mike tá em campo, o que também eu acho difícil. Pode ser que ele entre sem o Bobadilha? Até pode. Lucas Moura vai ter que jogar, Calleri vai ter que jogar e o Luciano também vai ter que jogar. Então ele coloca 3 zagueiros e deixa o meio-campo mais exposto, sem o Bobadilha, só com o Danielzinho e o Marcos Antônio. A minha dúvida aqui, que eu não tenho muita dúvida, tenho quase certeza, é do Mike. O Mike pode ser até que jogue, mas eu acho muito provavelmente que o Mike joga só um tempo se jogar. O Lucas Ramon veio para brigar a posição de titular, chegou para ser titular e vai ser titular. Se hoje o Mike jogar, beleza, Mike merece, Mike é bom, mas tá nas últimas, hein? Escreve o que eu tô falando. O Mike deve dar espaço pro Lucas Ramon já nos próximos jogos, já se não for hoje, beleza? E aqui, ó, o São Paulo tem o jogador Pedro Ferreira, que é um meia muito
resplandecente. Não, esse também não. É um meia excelente, né? É o meia da categoria de base que ele conseguiu brilhar demais, ele conseguiu dar assistência no time principal e na base. E quando você pensa no Pedro Ferreira, você já pensa naqueles jogadores do São Paulo que foram embora naquela safra vencedora do Alan Barcelos e que foram embora do nada. Matheus Alves, William Gomes, o Lucas Ferreira, né, o ponta direita lá da base. Então tem muito jogador que foi embora, aquele Henrique Carmo, do nada. O São Paulo vendia baratésimo, não conseguia fazer grana. Agora o que está rolando? Os caras estão oferecendo dinheiro vivo pro São Paulo. Já vai começar agora com o Pedro Ferreira. Começou com o Marcos Antônio, né? A proposta de 60 e poucos milhões o São Paulo recusou. E agora vem pra equipe de base, os caras vão vir forte. Ofereceram uma proposta também pelo zagueiro Isaac, mas aí 3 milhões de euros. O São Paulo falou: não, pega o Bacon, não quero não, vai embora. Suma da minha frente, o zagueiro vale muito mais que isso. O São Paulo, de maneira muito assertiva, ele vai e valoriza seus jogadores. E o Pedro Ferreira é um jogador que ele disputou interesse do Feyenoord hoje, que é o da Holanda, a Ajax também da Holanda. A Holanda, ela levou lá, no Ajax, ela levou o Antony e o David Neres. Então, lá no Ajax, tá seguro e certo, né? Qual que é o cara do scout, o cara do departamento de futebol, ele acorda e a primeira coisa que ele deve fazer é abrir o site do São Paulo, abrir as notícias do São Paulo para ver como estão os caras da base, porque eles vêm aqui e levam mesmo. Então o Ajax, ele lá na Holanda, ele mostra pros times holandeses que competem com o Ajax onde que está a galinha dos ovos de ouro, onde ir na árvore que tem frutos dourados para trazer para a Holanda. E é o São Paulo Futebol Clube. Então o Ajax, claro, está interessado no jogador Pedro Ferreira. Mas, como o Ajax já deu o exemplo, o Ajax ensinou o caminho das pedras, o Feyenoord, também da Holanda, ele vem tentar buscar o Pedro Ferreira e demonstra o interesse também. Então ele chegou e falou, também quero o Pedro Ferreira. Então o São Paulo ele tem hoje a convivência com a sondagem, não é proposta oficial ainda, mas a sondagem grandiosa dos times da Holanda, o Ajax e o Feyenoord também. Tem um time também que é o Fenerbahçe que demonstrou interesse também. Então, quando as propostas começarem a pipocar, vão ser propostas que o São Paulo e o jogador vão poder escolher. Só que da última hora aí, foi ontem isso, aparece o Borussia Dortmund, dito pelo jornalista aquele, como ele chama lá? Já vou lembrar, é um turco que ele mostra ali que o Borussia Dortmund apareceu na jogada agora para tentar levar também o Pedro Ferreira. Então agora o Pedro Ferreira indo pro Ajax, tudo bem. Feyenoord, tudo bem. Agora, se for pro Borussia Dortmund, ele vai para disputar a Champions. Nós estaremos vendo o nosso jogador lá na Champions League jogando pelo Borussia Dortmund, que consegue eliminar Real Madrid, Barcelona e ir para as finais sempre. Eles conseguem, não conseguiram o título, mas para as finais eles vão sim de boa. Então imagina o nível do valor disso. Se o Borussia Dortmund chega para comprar, o São Paulo tem a obrigação de valorizar seu jogador. É igual você tem lá o Mateuzinho do Vitória da Bahia. Se for o Goiás comprar é um valor, for o São Paulo é outra, for o Flamengo é outro valor. Então os caras eles valorizam de acordo com a cara de quem vai comprar. Então se vier o Borussia Dortmund, é a hora do São Paulo ter a faca e o queijo na mão para vender e vender bem o Pedro Ferreira. Não quero que saia, não confunda as coisas. Ah, você quer que o cara saia? Não, não quero. Agora, você tem aí o Lucas Moura. Vai chegar um Cauli ou um Alan Guimarães. Alguém vai chegar no São Paulo. Propostas foram feitas. E aí o São Paulo, quando reforçar a meia com o jogador veterano, o Pedro Ferreira vai perder espaço impreterivelmente. Então é importantíssimo o São Paulo saber disso e fazer uma grandiosa venda, sobretudo agora para o Borussia Dortmund, caso ele realmente apareça com uma proposta oficial. O São Paulo tem que valorizar demais. O São Paulo, inclusive, sondou esse Alan Guimarães, do Moreirense. Esse jogador, ele nos highlights dele, ele é um jogador exemplar. Ele é um jogador muito bom. É claro que o jogador de DVD, lembra do famoso jogador de DVD? Não tem DVD mais. Mas o jogador de vídeo, o jogador que você vê no DVD, ele não é necessariamente um cara assim, né? Nossa, a realidade é isso aqui, só os melhores momentos. Não, ali você compila melhores momentos.
descontextualiza, pode ser momentos, lances de tá 4-0, o cara faz um chapéu de carretilha, é muito mais fácil, né? Depende do time adversário, o interesse, você tem sempre um jogador no DVD que ele é normalmente uma mentira, nós estamos vendo ali um fragmento do que é a realidade. Então eu não me apego muito, já me apeguei mais, hein, por jogador de replay, jogador dos melhores momentos. Hoje eu não me apego mais. Agora, olhando os highlights do cara, ele é muito bom de bola. E ele é um jogador que ele foi revelado pelo Palmeiras e está no Moreirense hoje. Os números dele, pra mim, falam muito mais do que os highlights. Os números dele, ele tem 120 e poucos jogos, ele tem 20 e tantos, 24 gols, e ele tem também inúmeras assistências, mais de 28 assistências. Ele tem uma participação gigantesca em gols, ele tem quase 50 participações em gols, pouco mais de 50 inclusive, e em 100 e poucos jogos. É um jogador que ele, a cada jogo, ele passa um jogo, no outro dá uma assistência ou faz um gol. Então ele, como ele é meia, ele não necessariamente daria aquela última assistência, mas a última é a que conta. Se ele participar de um gol, participou do gol inteiro, driblou 4, tocou pra alguém que cruzou pra um outro e saiu o gol, ele não tem assistência no currículo aí. Ele só participou, mas não tem assistência. Então os números também não refletem a realidade absoluta. O jogador é bom. O São Paulo olha pro cara do Moreirense, né? A torcida do São Paulino fala, peraí, se ele é tão bom assim, por que tá no Moreirense e não tá no Lazio, no Borussia? Por que tá no Moreirense? E isso realmente é um impacto, isso realmente é uma realidade. Por que no Moreirense? O André Silva, ele vem desse mesmo polo de futebol, um polo bem menor no futebol português, que não é o Benfica, o Porto, não é o Sporting, é bem menor o polo. Mas mesmo assim, o André Silva é um cara bom de bola, queridinho desse Luiz Castro, técnico do Grêmio, que era do Botafogo, queria levar o André Silva, e é um jogador que no São Paulo ele custou caro, mas ele tá longe de ser um jogador ruim, né? Inclusive é um cara que o Crespo adora, que é o André Silva, que pode voltar muito em breve. Então, dependendo dos valores desse Alan Guimarães, dependendo dos valores e tendo a confirmação que o Cauli não vem, eu sou a favor do Alan Guimarães. Agora, se de todo o Cauli, ele realmente concluir e fechar com o São Paulo tem hoje uma proposta pelo Cauli, o São Paulo tem o Cauli brigado no Bahia, não jogando, não agradando, e o São Paulo tem também o Alisson como moeda de troca. Trazer o Cauli também é uma coisa que não tá impossível não, basta um pouquinho mais de vontade que traz. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!